Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma semana de aulas e começando nossa semana com uma aula de geografia, ok? Nossa semana de aulas de geografia vai concluir os estudos de geomorfologia, ok? E nós veremos nessa semana agentes formadores do relevo e agentes esculpidores do relevo, né? Então, nessa primeira aula, nós vamos ver os agentes formadores do relevo. Também podem ser chamados de fatores internos ou endógenos, ok? Então, nessa última etapa do nosso estudo de geomorfologia, então nós vamos trabalhar com esses dois agentes, os internos e os externos, né? Então, o relevo em si, ele é fruto de duas forças. Uma força externa, ou exógena, e a outra força interna ou endógena. Uma vai estruturar, né? Podemos colocar também aqui estruturar, e a outra esculpe. Tranquilo? Então, nessa nossa aula de hoje, nessa aula que vocês estão vendo aqui, nós vamos trabalhar com os agentes endógenos ou internos do relevo, ok? Então, como já disse, aqueles fatores que vão formar, que vão dar a base do relevo, a estruturação do relevo, né? Então, palavras-chave, né, ou uma palavra-chave, né, seria o tectonismo. O tectonismo ele é uma categoria, né, chave para a gente entender os agentes endógenos ou formadores do relevo. E a partir do tectonismo, né, nós poderemos ter abalos sísmicos, terremotos ou maremotos e vulcanismo, ok? Então, né, temos a situação de epirogênese e orogênese. Então, são coisas que nós vamos, né, trabalhar ao longo dessa aula aqui, tranquilo? Começamos, né, com o vulcanismo. Então, o vulcão, né, eu costumo fazer uma analogia de um vulcão a uma panela de pressão. Então a gente viu nas aulas passadas que existe uma força de dentro da Terra, né? Essa força, uma das forças aí, a famosa célula de convecção. Então, dentro da Terra, né, pensando no núcleo, mas sobretudo no manto e astenosfera, existe uma força ascendente, né, que vem da parte central para fora, né, uma convecção, né, que vai realizar uma troca de material de cima para baixo. Então a temperatura, a pressão vai fazer com que exista, né, um magma que ascenda e descenda, né? Então isso vai fazer com que exista, né, a deriva das placas, como a gente viu, né, o movimento das placas, melhor dizendo, né? E também, né, vai fazer com que certas áreas tenham maior ou menor pressão. Então, o vulcão ele existe como uma válvula de escape. Então, a analogia que eu faço sempre, fechando o raciocínio, é a do vulcão com uma panela de pressão. Então, quando uma panela está com muita pressão, você vai até aquele dispositivinho e pressiona para que dali saia a pressão. O vulcão é mais ou menos a mesma coisa. Quando a Terra está com uma pressão altíssima dentro dela, vai ver no vulcão uma válvula de escape para liberar energia, liberar gás, liberar magma, né? Então, quando esse magma e esse gás estão com uma pressão muito alta dentro da Terra, né, o vulcão é uma válvula de escape para que tais energias, né, fluidos, material, gás saiam, né? Assim sendo, a Terra busca o seu equilíbrio.
Então, essa é uma grande lição da natureza, né? Da ecologia, da biologia como um todo. Sempre a natureza busca um equilíbrio. Então, né, não é diferente com o vulcão, tá certo? Então, existem vulcões ativos e vulcões extintos, né? Varia muito da dinâmica da Terra ao longo do tempo, né, e do espaço, certo? Algumas áreas antigamente, há milhares, há milhões de anos atrás, eram áreas mais instáveis. Agora são áreas estáveis, certo? Então, por exemplo, na nossa região, não em Taquaritinga e Monte Alto, mas em Jabuticabal, em Barrinha, em Guariba, em Ribeirão Preto, o solo ele é vermelho. Ele é de um vermelho que impregna a roupa da gente, o calçado, a meia, quando você tem um contato mais direto com ele. O que é esse solo vermelho? Esse solo vermelho, né, é produto de uma intemperização de um basalto superficial. Então, essa rocha basalto, né, ela há muito tempo atrás, né, houve uma instabilidade geológica, sísmica, tectônica aqui na nossa região, e essa instabilidade fez com que o material magmático de dentro fraturasse, né, a superfície, né, gerasse uma espécie de fenda, e o material ascendeu. O material ascendeu e cobriu uma extensa área, certo? Que vai mais ou menos de Mato Grosso do Sul, passando por São Paulo, chegando no Paraná. Então, né, capiou toda essa área com lava, que se tornou depois basalto superficial. Nós vamos ver na próxima aula o intemperismo, né? E aí, né, meio que antecipando, é o efeito do clima, da chuva, do sol, do calor, do vento, do frio, né, sobre os corpos, gerando, né, desgaste, gerando erosão. Então, dessa rocha, que é o basalto superficial, né, gerou-se um solo, e esse solo de cor avermelhada que a gente chama de popularmente de terra roxa, certo? Então, né, isso também é produto de um vulcanismo, né, apesar de que nós não temos vulcões na nossa região. O que pode, né, mais perto a que a gente tem aqui, lá em Poços de Caldas, né, acredita-se que lá existiu um vulcão e existe uma atividade, né, bastante intensa, a ponto de gerar aquela água, né, sulfurizada, quente, né, que as pessoas vão lá, né, que é uma estância hidromineral, ok? Então veja aí imagens de um vulcão ativo, né, de imagens de vulcões ativos. Há 2 anos atrás destaca-se o Kilauea. O Kilauea é um vulcão do Havaí, Estados Unidos, certo? O Havaí está dentro daquele círculo de fogo do Pacífico, uma área com intensa atividade sísmica, né? Então, uma área com intensa atividade vulcânica, né? E o reflexo disso, né, são os terremotos, são os maremotos, ok? Então, nesse ano de 2018, o vulcão entrou numa alta erupção, né, uma liberação de lava gigantesca, a ponto de algumas cidades terem sido evacuadas, né? Então aqui mais algumas, né, fotos de carros pegando fogo com fogo de lava, ok? E aqui, né, o Havaí, dentro do Havaí existe uma comunidade tradicional bastante numerosa ainda. E essa aqui é uma imagem que mostra uma oferenda para dentro das crenças tradicionais, né? A gente está vendo isso em antropologia, em sociologia, né? Mas esse caderno 3 está dando uma ênfase maior em antropologia. Então, a questão de religião, mitologia. Então, eis que aqui nós temos uma oferenda dos povos tradicionais do Havaí para que a terra, né, fique mais tranquila, para que a terra,
né, se sossegue, né, e cause menos dor e transtorno para a população local, tá certo? Você sabia que um vulcão não só traz destruição? Então o vulcão ele é muito importante, né, em outros sentidos. Então ele vai trazer minerais para a construção civil, né? Aquelas pedrinhas que vocês veem em construções, né? Aquilo ali acho que é basalto. Só que é basalto triturado, né? Você tem ali a rocha que vai conter o mineral, que é o basalto, e aí esse basalto ele é destruído, ele é, né, dinamitado, ele é fraturado, depois ele é triturado e é usado na construção civil. Então, muitos minerais aí, né, muitas rochas vão ser utilizadas, né, na construção civil, né? Envolve também a questão do turismo. Então, tem gente que vai em alguns lugares para ver vulcão, para ver atividade, né, térmica, geotérmica, ok? Como Islândia, como Itália, como Havaí, né? As lavas, elas fertilizam a terra, o solo é fértil aonde tem vulcão, ok? E, né, como eu citei no caso da Islândia, que é um país que utiliza a energia, né, do vulcão para, né, gerar energia elétrica, né? É a energia geotérmica, melhor dizendo, ok? Então, essa força que vai, né, tornar dinâmico o vulcão, né, é a tectonia. Então, a tectonia, né, essa força de dentro da Terra, ela vai gerar também outros movimentos e outros fenômenos, certo? Então, a tectonia, como eu disse no começo da aula, ele é um elemento, né, indispensável para a gente entender a geomorfologia, principalmente os agentes formadores do relevo, né? Então, a tectonia, ela vai ser uma força, né, que ela vai poder, que ela movimenta tanto placas como ela vai movimentar, né, os materiais de dentro da Terra. Então, no caso da epirogênese, você vai ter uma força oriunda de dentro da Terra, né, do centro da Terra, refletindo fora da Terra, e vai gerar fratura, mas essa fratura a gente chama de fratura vertical, como, né, vocês podem constatar nessa imagem. Essa imagem de duas peças, uma que se sobrepõe mais acima do que a outra, né, em algum momento, né, elas estiveram conectadas, esses dois blocos estiveram conectados, tanto que as cores representam isso. As cores são estratos de rocha ou de solo, certo? Quando essa força exerce, né, quando essa tectonia exerce essa força, esse empuxo para cima, né, certos materiais que são mais moles, que são mais plásticos, eles são fraturados. E eles são, parte desses materiais são alçados, enquanto que uma parte permanece no mesmo lugar, certo? Ou pode ser que esse material, né, venha para baixo. Quase que acontece sempre é o que? Uma parte sobe, a outra parte fica, né, talvez, né, estacionado naquele lugar que ela estava. No caso da América do Sul, né, nós temos na parte ocidental da América do Sul uma cordilheira, que é a dos Andes, enquanto que na parte oriental nós temos a Serra do Mar. Então, nós vamos ter ali, né, a formação de dobramentos modernos nos Andes por conta do choque de placas. Lembra, né? Aquela história de uma placa entrar debaixo da outra, pressionar a outra para cima e constantemente, né, alçando aquela placa, né, da América do Sul para cima. Então, o reflexo, né, maior é nos Andes, só que também o reflexo vem para todo o continente. Então a gente pode dizer que, né, ao longo do tempo o continente todo foi alçado para cima, né, no sentido de ter mais altitude ao nível do mar.
Então, isso pode ter colaborado também para que a Serra do Mar exista ou seja mais alta. Além do fato de existir, né, como eu mostrei para vocês aqui, uma força que pode fazer com que áreas, né, do interior do continente que não vão ter choque de placas sejam arremessadas para cima. Arremessadas não, né? Arremessadas não é o termo mais preciso, mas que sejam alçadas, que sejam soerguidas, né? Então, a Serra do Mar é um exemplo disso. Tranquilo? Né, é preciso que vocês façam bastante exercício também para botar isso aí, né, de forma mais clara, ok? A orogênese. Se a epirogênese é um movimento vertical, né, um movimento vertical, então seria aquele, olha só para o meu mouse, para a setinha, movimento vertical, movimento de cima para baixo. A orogênese é um movimento horizontal, certo? Então, epirogênese vertical. Tanto qual que é a força que desencadeia esses movimentos? É a tectonia. Só que a tectonia da epirogênese é vertical e a tectonia da orogênese é horizontal. Então, a orogênese ela ocorre em zonas de convergência de placas, tá certo? Como nós vemos nessa imagem aqui, uma placa colidindo com a outra e entrando debaixo da outra, né? Gerando toda uma tensão nessa região. E essa placa sendo destruída e reciclada faz com que essa placa sendo alçada. Então nós temos montanha aqui em cima, certo? Mas percebam que o choque ele é horizontal. E aqui, né, aquilo que eu disse a vocês, o movimento de convecção, ó. Então aqui, né, o material magmático ascendendo, conduzindo essa placa para se chocar com essa placa. Então essa placa ela é mais mole, ela se dobra e ela é jogada para dentro, para debaixo da outra, para a subducção. Esse nome se chama subducção, né? E alçando essa placa para cima, gerando o dobramento moderno, ok? Gerando as montanhas, tranquilo? Pode ser que, mesmo que existam áreas que não têm choque de placas, apresentam dobras. Dobras, né? Então, por exemplo, no Brasil, dentro do território brasileiro, tem algumas áreas que são consideradas como dobras. O que seria isso, a dobra? Seriam quando rochas menos resistentes sofrem pressões horizontais. Então aí você vai ter um enrugamento ou uma dobra, né? Como nós podemos constatar nessa imagem aqui, ó. Então isso tudo, quando vocês veem essas imagens com as cores, pode ser que em algum momento da história esse material esteve todo nivelado, mas por conta de pressões horizontais, pode ser que tenham acontecido dobras. Então, né, é igual você pegar uma bola e você realizar uma pressão dos dois lados, ela vai, né, alterar a sua forma. Ela vai sair de uma posição plenamente esférica, sei lá, para outra posição, para outra forma, por conta dessa força que nós estamos exercendo sobre o objeto, ok? Então percebam que essa área da geografia, né, é uma área que flerta com outras ciências, né, outras áreas do conhecimento, como as exatas, né, como a química, como a física, ok? E o nome de Horst e Graben, né, são nomes de pessoas que estudaram, né, esse tipo de fenômeno. Então ficou dado o nome deles, no caso, para, né, as situações envolvendo elevações de terreno e rebaixamento de terreno. Então aqui no caso do Horst, né, seria um bloco de território elevado, enquanto que o Graben representa uma depressão, certo? Uma depressão seria então como nessa situação que a gente vê que essa área ela foi rebaixada.
certo? Ela foi rebaixada, enquanto que essa foi alçada. Então, por exemplo, no nosso caso, se você tem como referência o Planalto Paulistano, o Vale do Paraíba e a Serra do Mar, nós temos uma situação de horst engraving, né? Seria o Planalto Paulistano como um horst e o Vale do Paraíba como um graben, né? E a Serra do Mar como um horst, ok? Então isso se dá, né, por conta desse elemento desencadeador chamado tectonia, tá certo? Quanto ao terremoto, o terremoto ele é uma vibração da superfície terrestre, ok? Então existe no terremoto a ideia do hipocentro e o epicentro. O hipocentro seria aonde que ele começou e o epicentro seria aonde que ele teve o maior efeito, né? A parte mais instável da movimentação da vibração da superfície terrestre. Então, o terremoto ele acontece diariamente em vários lugares. Só que o terremoto, quando ele acontece e a gente não percebe, pode ser que seja por, né, um deslocamento, uma acomodação de rochas dentro da superfície terrestre. Então, o pessoal de Taquaritinga às vezes ouve falar que escutou uma vibração, né? Guariroba, esses lugares aí, Jurupema, que são lugares de serra, né? Então, às vezes, sente-se um tremorzinho. O que é isso? É uma reacomodação de rochas dentro do subsolo. Então, às vezes, é uma reacomodação muito maior e isso reflete num tremor na superfície terrestre. Mas, em áreas de instabilidade tectônica, como as áreas de choque de placas, então os tremores são maiores, acontecem em maior número e às vezes são grandes tremores que vão gerar, né, uma liberação de energia muito intensa. Então, até onde essa energia vai, é possível sentir o terremoto, tá certo? Então, a coisa mais básica, né, o terremoto acontece na Terra, enquanto que o maremoto acontece na superfície oceânica, ok? Igual o terremoto do Japão e o tsunami. O terremoto ele foi tão forte que ele teve várias áreas, né, de instabilidade. Então isso gerou o maremoto, gerou o terremoto, né? Então pode haver desabamento, pode haver fratura superficial, né? Pode haver desabamento de prédios. Então países com um alto número de terremoto tem que adaptar as suas construções a isso. Tem que ter, né, molas nos prédios para que, né, o prédio possa ter uma movimentação sem a fratura, ok? Então é uma engenharia um pouco mais avançada ou mais avançada, né? Então eis aqui uma foto do tsunami do Japão que, né, espantou todo mundo, né? Tornou todo mundo, né, ficou boquiaberto com a tragédia que acometeu sobre os nipônicos. E aí, né, por último, a escala Richter. A escala Richter é uma escala que mede a magnitude, né, do terremoto. Então essa imagenzinha está em espanhol. Então menos de 3.5 não se sente, mas é registrado. De 3.5 a 5.4 frequentemente se sente, mas causa danos menores. De 5.5 para cima, aí você vai ter danos, né, de ligeiros a maiores, a grandes danos, destruição, né, como no caso de um terremoto de 8 pontos para cima, né, que é um grande terremoto que vai destruir muita coisa, principalmente se aquela população não estiver, né, com as suas construções adaptadas para esse tipo de fenômeno. Tá certo? Então, brigadão. Por hoje é só, ok?
façam os exercícios. Caso tenham dúvidas, favor enviar para mim, né? Geralmente é um tema bastante árduo, esse dos fatores internos. E na próxima aula a gente vai concluir vendo os fatores externos.